Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, que é morfologia, ok? A morfologia é o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. Estudar a morfologia significa estudar isoladamente as classes das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes palavras ou classes gramaticais. Ou seja, dentro da classe de palavras, dentro da morfologia, nós temos as classes de palavras, e nas quais denomina-se substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Então, é sobre eles que nós vamos falar hoje. Substantivo. O substantivo, ele vai nomear alguma coisa, tá? Ele pode nomear objetos, pessoas, fenômenos e também nomeia lugares como Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estado, alegria, tristeza, qualidades, honestidade e sinceridade, ok? Dentro da classe dos substantivos, dentro da classe das palavras variáveis, nós temos o substantivo comum, é aquele que vai designar os seres da mesma espécie, ok? Ou seja, cidade, menino, homem, mulher, país e cachorro. E temos o próprio, que vai determinar seres da mesma espécie de uma forma particular. Exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Ou seja, o substantivo comum é aquele conhecido por todas as pessoas, tá? São os objetos, as coisas que são conhecidas por todos. O próprio não, o próprio designa um grupo específico. Nome de pessoa, nome de cidade, ok? Concreto é aquele que designa o de um ser que não depende, né? Que ele é independente de outro ser para existir. Exemplo, né? Seres do mundo real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. Ele já existe por si só, tá? Ele vai designar seres do mundo real e do mundo imaginário. Seres do mundo imaginário, saci, mãe d'água, fantasma. O substantivo concreto, ele nada mais é do que ele vai designar um ser independente, ok? Que ele já é por si só, ele não precisa de nenhum outro para existir. Substantivo abstrato é aquele que vai designar seres que vão depender de outros para existir. Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Ou seja, vida é um estado, rapidez é uma qualidade, viagem é uma ação e saudade é sentimento. Ou seja, tudo isso daqui depende de um ser para existir. Saudade, vida, rapidez depende do homem para existir, ok? Depende do ser humano para existir. Então, tudo esse substantivo abstrato, ele vai determinar sentimentos de pessoas, desejos, ok? Substantivo coletivo. O coletivo, ele vai designar o conjunto de seres da mesma espécie. Exemplo, abelha, nós vamos ter enxame, colmeia, acompanhante, comitiva, cortejo, aluno, né? Classe de alunos, argumento, monte, multidão, artista. Quando trabalham juntos, vira o quê? Uma companhia, um elenco. Banca, banca de examinadores. Família, parentes. Multidão ou grupo de pessoas. Alcateia, coletivo de lobos. E o bando, coletivo de árvores ou pássaros. Ok, gente? Esses aqui são os substantivos. Tá ok até aqui? Sim. Alguém tem alguma dúvida a respeito de substantivos? Alguém quer comentar algo sobre? Ou tem uma dúvida? Então, vamos prosseguir. Número 2, artigo. É a palavra que antecede o substantivo que determina, ok? Ou seja, onde há artigo, há substantivo. Artigos definidos. Nós temos dois tipos, definidos e indefinidos. Vamos falar primeiro dos definidos. Ele vai determinar o sujeito de uma forma específica. Vai particularizar. O, a, as. Exemplo, eu conheci o professor de matemática. O professor de matemática. É aquele professor, é o professor específico. Sujeito indefinido vai abordar o sujeito de forma generalizada. São utilizados para apontar algo a alguém que não é especificado.
Exemplo, uns, uma, umas. Eu conheci um professor de matemática. Um professor, não é o professor específico. Não tem necessidade, né? Não se preocupe em particularizar a pessoa, ok? Tudo certo? Boa noite, Sim, Bruna. Boa noite, Bruna. Adjetivo, boa número 3. noite. É a palavra que caracteriza ou qualifica o substantivo, indicando-lhe ou atribuindo qualidade, efeito, defeito, estado ou condição. Exemplo, amor materno, amor de mãe, momento feliz, pessoa hábil, homem simples. Então, o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo, ok? Chega agora, mano. Então, o adjetivo, ele vai determinar, vai atribuir uma qualidade ao substantivo, tá, gente? Numeral. Numeral vai exprimir ordem, fração, multiplicação em relação ao substantivo. Exemplo, os 3 alunos da yoga comeram as frutas. Os 3. A mãe mandou 2 marmitas. Adjetivo. O segundo, substantivo, é o mais aventureiro. A inflação subiu o dobro, substantivo, no mês passado. Ou seja, ela vai exprimir uma quantidade, ordem, fração, multiplicação em relação ao substantivo, ok? Mas ele pode caracterizar-se, ele pode ser, né, um adjetivo ou um substantivo, tá? Em relação ao substantivo ou adjetivo, beleza, gente? Classificação. Os numerais podem ser classificados de acordo com a ideia que eles exprimem. Numerais ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Numeral cardinal vai expressar uma quantidade exata, exemplo, 1, 2, 3, 4. As 2 alunos pacientes foram operadas, quantidade. Numeral ordinal vai representar uma ordem sucessiva, primeiro e segundo. Exemplo, Paulo ocupa a 3ª sala de cirurgia. Numeral multiplicativo vai representar aumento proporcional de quantidade, de multiplicação, dobro, triplo, quinto. Exemplo, ele teve o triplo do desconto que eu tive, 3 vezes mais. Numeral fracionário vai ser diminuição proporcional, divisão, terço, meio, metade. José tomou 1/3 de soro, ou seja, 1/3 cada. Nós temos aí, no caso, né, uma fração. O que aconteceu? Cliquei no link sem querer. Pronome, a palavra que designa os seres ou aqueles que se refere, indicando apenas como pessoa do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da mensagem. Isso é, a pessoa de que se fala. Então, gente, o pronome, ele vai também se referir a pessoas, né? A seres. Então, isso é, pessoa, primeira pessoa, emissor, né? A segunda pessoa, o receptor, e a terceira pessoa é a coisa ou a quem de que se fala. Classificação: pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome interrogativo e pronome relativo. Pronome pessoal são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Podem ser do caso reto, que exerce a função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana sou eu, ok? Pronomes pessoais do caso oblíquo. Substituem os substantivos e complementam os verbos. São me, mim, comigo, te, contigo, ou ele, se, consigo. Nós, conosco, vós, convosco, ou as, lhe, se, consigo.
ok? Esses são do caso oblíquo. Ele vai substituir os substantivos e vão complementar os verbos. Ele geralmente, né, substitui. Exemplo, está comigo seu caderno. O seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo, ok? Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Então, além dele identificar com quem está o caderno, ele também auxilia o verbo, ok? Pronomes possessivos vai indicar posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, vosso, vossa. Exemplo, o seu jaleco ficou lindo. O jaleco é de quem? É seu. Então, indica uma posse. Demonstrativo vai ser utilizado para indicar posição, posicionamento, ok? Em relação à pessoa num tempo ou no espaço. Exemplo, ele, esse, este, aquele, aquela, estas, essas e estas, né? Isso, aquilo. Isso, isto, aquilo. Invariável. Isso, isto, aquilo. Não existe issos, istos, nem aquilos. Por isso são invariáveis. Este, estes, aqueles, aquelas são variáveis porque tem plural singular, ok? E masculino e feminino. Quer dizer, invariáveis são aqueles que só têm masculino e singular, ok? Exemplo, este prontuário é do paciente José Alves. Aquele hospital é o mais limpo da cidade, ok? Importante, quando o objeto está com a pessoa que se fala, o próximo dela, vai utilizar este, esta, esses e essas, ok? Ou seja, está segurando ou está perto, próximo. Nós vamos falar esta, estes, essas e aquilo. Quando o objeto está distante, eu vou apontar este, estes, essas e isso. Agora, quando o objeto está distante da pessoa que se fala, utilizamos aquele, aquela e aquilo. Ok? Indefinidos. Possuem ou acompanham, substituem ou acompanham de maneira vaga e são empregados na terceira pessoa do discurso. Então, vai substituir, dependendo, né? Ou acompanhar o substantivo de maneira vaga. Algum, algumas, nenhum, nenhuma, muito, pouco, poucas. Todos, certo, várias, tanto, quanto, quaisquer, qual, quais, quem, alguém, ninguém, tudo, nada ou cada. Exemplo, nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido, de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. Ou seja, nenhum vestido, não tem um vestido específico. É nenhum, ou seja, de uma maneira muito vaga. Cada pessoa deve escolher o seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase, pessoa, sem especificar quem é. Ok, gente? Pronome relativo. Pronome relativo vai se referir a um termo já dito anteriormente e vai evitar para que evite a sua repetição. Esses termos podem ser substantivos, adjetivos, pronomes ou advérbio. São esses pronomes o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujas, quantas. Exemplo, os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Porque numa cozinha você não tem tanto lugar. Depois você leva pra gente experimentar. Ou seja, né? Aqui vai fazer referência ao substantivo, a alguma coisa dita anteriormente, ok? Interrogativo. Interrogativos são aqueles pronomes, né? São pronomes indefinidos em classe de interrogativa direta ou indireta. Quem, que, quais, quais e quantas. Ou seja, de forma direta, quanto custa a entrada para o cinema? Forma indireta, informe quanto custa a entrada para o cinema. Então, ele aparece dentro da frase, enquanto no primeiro ele aparece no início da frase. Pronome de tratamento. Tratamento são termos respeitosos, tá, gente? Empregados.
Exemplo, você, Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade, e também utilizados em situações formais, tá? Somente o você, que é o único pronome que é utilizado em situações informais. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo ok. Tranquilo. Então, continuando. Verbo. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno meteorológico, né? Que são fenômenos da natureza. Os verbos se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Os verbos podem indicar outros processos, entre outros, ação, estado, fenômeno, ocorrência e desejo. Então, todos esses, né, processos estão ligados ao verbo. Advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, ok? Professor, o que é uma palavra invariável? Uma palavra invariável é aquela que não tem variação, ou seja, não aparece masculino nem feminino e nem plural e singular, tá? Ele fica invariável, ele não vai variar dentro do discurso, ok? Exemplo, ele canta bem. Ele canta bem. Ela canta muito bem. Ela é muito bonita. Realmente ela chegou. Então, né? Vai modificar um verbo, nesse caso está modificando o canta, né? Pode modificar um adjetivo, exemplo, bonita, né? Muito bonita. Pode modificar um advérbio, um outro advérbio, né? O bem, no caso, aqui modifica muito, né? Muito modifica bem. E pode modificar toda uma oração. Realmente ela chegou. Locução adverbial. É um conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de advérbio. Muitas vezes, ela é formada por... muitas das vezes, ela é formada por uma preposição com o substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, ou seja, locução adverbial vai ser um conjunto de duas ou mais palavras, tá? Exemplo, o céu escureceu de repente. Então, nós temos aqui uma preposição com um advérbio. Em silêncio, ela estudava para o concurso. Em silêncio, preposição. Preposição e substantivo. Com certeza, certeza, certamente, silenciosamente. Essas são as locuções adverbiais, que vão ter valor de advérbio. Classificação dos advérbios. Então, nós temos advérbios de modo, bem, mal, assim, melhor. De intensidade, muito, demais, pouco, tão quanto bastante. De lugar, aí, aqui, acolá, cá, lá, ali atrás, embaixo. De tempo, hoje, já, logo, agora, amanhã. Amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo e depois. De negação, não, nem tampouco, nunca, jamais. De afirmação, sim, certamente, realmente, certo e efetivamente. De dúvida, possivelmente, provavelmente, talvez. Então, todos esses aqui são classificações dos advérbios, ok? Preposição. O que é preposição? Eu acho que preposição é um dos mais complicadinhos, né? É a palavra que serve de conectivo, de subordinação entre palavras, de orações. Vem antes da palavra por ela subordinada a outra. Daí a origem do seu nome, posição antes. Preposição nada mais é do que a palavra, né, que vai conectar as orações e as demais palavras. E vem antes de uma palavra, que por ela vai se subordinar. Ou seja, vai ter uma dependência entre essas palavras. Preposições essenciais, tá?
são aquelas seguidas de pronome oblíquo, ok? A, ante, até, pom, até, com, contra, desde, entre, para, perante, sob, sobre. E as acidentais são aquelas, né, que acontecem acidentalmente. Exemplo, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, segundo e visto. Aqui a internet é ruim, velho. Tô usando o Wi-Fi daqui. Então, exemplo, acidentais, né? Nós já vimos aqui, são palavras de outras classes que acidentalmente funcionam como preposição. Então, acidentalmente são preposição. Gente, preposição também nem sempre vai ser só de, tá? Existem preposições que, por exemplo, dá também uma preposição. Do. Por quê? Porque é a junção do de mais a, é a junção do de mais o. Então, tem que tomar muito cuidado. Exemplo, a preposição em se junta com o, fica no. A preposição em se junta com a, fica na. Então, não é só essas aqui. Tem outras preposições que, juntando-se com artigos, viram preposição também, tá? Não é só porque apareceu da ou do que não deixou de ser preposição. Ela virou uma preposição, ok? Exemplo também outro é perante, né? Por, sem, sobre, sobre. Então, no, né? Também. Então, nós temos que estudar aí, né? E ver, prestar bastante atenção na junção das preposições, né? Por exemplo, com o numa, né? Numa nesse caso também. Então, tomar muito cuidado. Conjunção, gente, é um termo que vai ligar duas orações, tá? Estabelecendo uma relação. Exemplo, João e Maria saíram. Essa conjunção e dá uma ideia de adição, ok? João e Maria saíram. Pedro entrou, mas Maria saiu. Ah lá, oposição, ok? Conjunção adversativa. Todos viram que Maria saiu. Outra conjunção que. 10. Interjeição. Interjeição vai ser a palavra que vai exprimir nossos estados emotivos. Exemplo, viva. Viva aqui no sentido de exaltação. Uau, no sentido de admiração. Ai, de dor. Socorro. É alívio. Perdão, desculpa. Então, as interjeições são, né, são palavras que vão exprimir estados emotivos, emoções. Ok, gente? Então, vamos para o exercício. Número 1. Qual das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Então, eu vou deixar vocês, vou dar 2 minutos para vocês fazerem, tá? Vocês têm a apostila? Não, não recebemos, não. Pelo menos eu Ainda não. não recebemos, não. Ninguém tem? Então vamos fazer então aqui. Então, vocês podem olhar, tá? Porque eu estou compartilhando a tela. E pensarem qual é a resposta certa. Não é formada por dois pronomes. E aí, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem e a gente volta, ok? Ok, pessoal? Ok, ok. 2 minutos, tá?
Então, vamos voltar então. Alguém quer compartilhar, gente, esse exercício? Qual vocês acham que é a certa? Peraí, professora, eu tô pensando. Eu acho que é a letra D. A Bruna disse. Eu acho que é a letra D. Será que é a letra D? Seria a letra B? Letra B, será que é? Ó, primeira letra A. Eu vi sua irmã ali parada. Quantos pronomes eu tenho aqui nessa primeira? Eu. Eu. Que mais? Sua seria? Sua. A. Sua. Vi. Sua. Falaram que é a letra B. Ali é advérbio, tá, pessoal? Então, ou seja, nós só temos dois aqui, né? Eu e sua. Próximo. Aqueles, né? Conforme Pedro disse, todos vieram. Aqueles e teus seriam os pronomes? Aqueles e teus, isso, são os pronomes. Então, são dois também, ok? Ninguém saiu com eles. Quantos pronomes nós temos na letra D? Ninguém, eles. Ninguém e eles. E na letra B? Só o disse. Conforme, Isso é fácil, pô. conforme Pedro disse, todos vieram. Aí o pronome seria só todos, né? Porque Pedro é substantivo. Pedro é substantivo, isso mesmo. Então, a certa é a letra B, ok, gente? É a única que só tem um pronome, ok? Ok, então a certa é a letra B. Conforme Pedro disse, todos vieram. Número 2. Qual é a sequência das classes gramaticais das palavras presentes na frase chorar não é a solução? Letra A, verbo, conjunção, verbo, artigo, substantivo. Letra B, verbo, advérbio, verbo, pronome substantivo. Letra C, verbo, advérbio, verbo, artigo, substantivo. Letra D, verbo, preposição, verbo, artigo ou substantivo. 2 minutos para fazer, ok? Professor, eu acho que a letra C. Letra C. Vamos aguardar, então, mais um pouco para ver. Então, para ver quem vai mais... Deixa eu ver aqui no chat. Também acho que é a C. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que observar, né? Chorar. O chorar, na verdade, é o que aí, gente? É Verbo. verbo. Então, ali já temos nas 4 alternativas, temos verbo. O não. Advérbio de negação.
Advérbio de negação, muito bem. O é. É verbo. Verbo, muito bem. Verbo. A. Artigo. Artigo, muito bem. E solução. Solução. Solução é Substantivo. Substantivo seria? isso aí, muito bem. Substantivo. Então, ficou a letra C. Muito bem. Então, letra C. Então, é isso. Unidade Então, gente, nós vamos aqui, temos 3 minutos para terminar a aula, tá? Aí nós vamos, assim que acabar, que o Zoom ele pede, né, os 40 minutos e depois volta com 40 minutos de novo. Aí a gente volta o mesmo link para a gente fazer a unidade 3, tá? Mas tá tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida a respeito do conteúdo? Não, tá tranquilo. Tô relembrando minha época de ensino médio. Ah, ensino médio. Nossa, tenso, né? Mas eu. Mas é isso aí. Mas até que é tranquilo, esses exercícios são tranquilos. Então, gente, eu vou encerrar a aula aqui porque tá acabando. E aí a gente volta, tá? No mesmo link pra gente terminar a unidade, fazer a unidade 3, tá bom?